Mais uma abertura de semana com o mercado muito agitado. Aliás, faz tempo que eu não lembro que a gente começa uma segunda-feira dizendo que foi calmaria. Só que dessa vez, movimento bem acentuado. A gente teve quase 3% de queda ali para Chicago. E será que todo esse movimento foi por causa de um único fato? É importante a gente distinguir o que aconteceu, quais foram as razões, se foi uma só, se foi mais motivos que levaram a essa queda, para a gente saber o que pode vir pela frente, se foi um dia precificado ou se é tendência. E é isso que a gente vai discutir hoje, logo depois da nossa vinheta. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, eu quero, por favor, fazer um convite para você considerar deixar a sua curtida, deixar o seu comentário, enviar para alguém. Eu sempre peço isso, mas é um pequeno esforço seu e é uma grande ajuda que a gente recebe. É que todo vídeo acima de 1 minuto, a plataforma ela não entrega, viu? Ela boicota a gente. Então, todo o apoio que a gente tem recebido é porque, de fato, você tirou um pouquinho aí do seu tempo para deixar uma curtida, para deixar um comentário. Você tem ajudado muito a gente e é essa a razão que a gente volta aqui toda segunda-feira para bater esse papo sobre o mercado. Então, por favor, continue nos ajudando e, por favor, deixe aí mais uma vez a sua curtida e o seu comentário. Bom, feito esse tradicional convite e contando que você já deixou aí a sua ajuda, vamos falar do fechamento do mercado de hoje, que foi um dia bastante agitado. Como eu disse, faz tempo que eu não lembro da gente começar um vídeo aqui de segunda-feira dizendo que é calmaria. Todas as aberturas de mercado têm sido bastante agitadas, seja para cima ou para baixo, mas infelizmente com mais movimentos de queda. E hoje a gente teve Chicago aí, soja e milho, beirando a 3% de queda. O trigo chegou a passar a 3% de queda. Bom, a gente sabe do atentado que aconteceu nos Estados Unidos no final de semana, atentado à vida do presidente Donald Trump, uma fatalidade. Isso sim também é uma das razões desse movimento de queda no mercado, mas não foi só isso. A gente tem ainda uma reação do relatório de oferta e demanda de sexta-feira, e eu vou abrir aqui um parênteses, porque todos os dias de manhã, a gente envia áudios de abertura para os nossos clientes ali dentro da nossa plataforma. E hoje eu cheguei a mencionar, olha, não acredito que o mercado digeriu de forma correta o relatório de sexta-feira. A gente teve uma grande surpresa com o relatório de trigo, porque veio um aumento de produção que ninguém esperava, quase 4 milhões de toneladas, e manteve a produção da Rússia em 83 milhões de toneladas. Fora os estoques finais da soja ali também, que vieram bastante altos, mas claro, não é a única razão que fez com que Chicago caísse 3%. Tem a situação do atentado, a gente já vai falar com mais detalhes sobre isso, mas o relatório também teve uma influência. Um outro ponto de influência, os dados negativos da China, ali o dado econômico mostrando que a China pode estar encolhendo, claro que isso também tem forte apego. Então hoje, a gente não tem um único fator que causou esse movimento de queda. A gente tem pelo menos 3 a 4 movimentos ali que levam Chicago para baixo. Além desses movimentos que a gente teve no início da semana, na abertura de segunda-feira, a gente tem pelo caminho ainda o desenvolvimento das lavouras, a gente ainda tem a competição com as exportações. Falando do desenvolvimento das lavouras, a gente teve a divulgação de 68%, tanto para soja quanto para milho, mantendo ali o que a gente tinha na semana passada. E aqui eu quero fazer um comentário muito importante para você. Caso até a colheita o SDA volte a qualidade para as lavouras para 70%, a gente não vai ter Chicago resistindo. O milho já perdeu a referência dos 4, mas a soja ela pode perder a referência dos 10. Se você for resgatar os nossos vídeos passados aqui, você vai ver que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. Quando chegou a 12, e eu participei de várias entrevistas, é fácil de achar isso, dizendo que a gente achava que não resistia nos 12. Muita gente não acreditou, brigou conosco aqui, e ela veio abaixo dos 12. Quando chegou nos 11, eu entendo também que é fácil de duvidar, porque ela caiu muito. E chegou nos 11, fez um ponto de resistência muito forte, mas a gente disse, tanto aqui no radar como em outras entrevistas, que a gente não acreditava que resistia e caiu dos 11. Hoje, nós acreditamos que os $10 por bushel em Chicago para a soja é uma corda bamba. E pode derrubar esse valor uma qualidade de lavouras voltando para 70%. Então é um número, claro, muito visado e muito importante. E não está tudo precificado, o impacto pode vir maior. Voltando aqui agora a olhar para o cenário brasileiro, a gente teve a divulgações das exportações essa segunda-feira. A soja indo muito bem, 5 milhões de toneladas, mas o milho, gente,
O milho é uma grande preocupação esse número. A gente já está na segunda semana de julho com menos de 1 milhão de toneladas exportadas. O line-up aponta para 4,6 milhões de toneladas de milho indo embora, e o line-up também fala de um embarcado menor que 1 milhão de toneladas. Dificilmente a gente vai conseguir chegar nesses 4 milhões de toneladas. E eu acredito até que o mercado não está colocando isso na conta ainda. Se chegar em julho e a gente tiver exportado muito menos de 4 milhões, 3,8, 3,7 não vai fazer tanto impacto. Mas muito abaixo disso, a gente tem uma pressão de queda para milho ainda muito grande pela frente. E aqui é uma discussão que muita gente vem, mas produziu menos, reduziu a área. Não importa o que a gente está produzindo, não importa a área que foi reduzida nesse momento. Todos os olhares estão para exportação, importa o que nós conseguimos vender, o que for mandado embora. Se a gente não exportar pelo menos 40 milhões de toneladas ou próximo disso, o nosso estoque final vai ser maior que 8 milhões de toneladas. Então a gente precisa exportar, e julho é a abertura da nossa temporada. Se julho não exportar pelo menos 4 milhões de toneladas, há um risco muito grande para o nosso mercado. E aí eu quero levar você aqui, antes da gente falar das paridades, para a competição do milho com a Argentina. Preço FOB na Argentina hoje, para agosto, $178 a tonelada. Preço FOB Brasil, para agosto, 179. Então você já está vendo que para agosto o milho argentino já está um pouco mais atrativo que o nosso. E nesse caso a qualidade não decide, porque milho argentino e milho brasileiro tem uma qualidade muito parecida, o famoso milho Flint. Agora, com os Estados Unidos os dois ganham, tanto o Brasil como a Argentina tem uma qualidade melhor que a qualidade americana. Mas entre Brasil e Argentina, a disputa vai ficar praticamente ali no frete. E hoje, a Argentina, para agosto, está mais competitiva que o Brasil. Então eu tenho muita preocupação, eu fico muito receoso com o preço de milho para final de julho e para início de agosto. Vai depender das exportações fechadas em julho, e o mês de agosto ele já está ameaçado numa competição muito acirrada com a Argentina, que você sabe. A Argentina havia quebrado no ano passado e esse ano eles voltam para a disputa. Então a gente tem aqui vários vídeos falando que a minha preocupação era que a gente falasse de preço mínimo. Você lembra de me ouvir falar isso várias vezes? Falou, olha, segundo semestre a gente vai falar de preço mínimo do milho em vários estados. Goiás, Mato Grosso já atingiu essa faixa. O problema é que a Conab agora até não tem uma diretoria, não tem uma liderança, a gente não sabe se preço mínimo no Brasil vai ser respeitado, mas já chegamos nessa fase e é mais preocupante ainda porque ela deveria ser o fundo do poço e tudo indica pra gente que ainda não é. Então eu vou deixar só essa informação para você, caso você queira aprofundar nessa conversa, faz a nossa demonstração na consultoria, no final desse vídeo aqui vai ficar o meu contato, me manda uma mensagem, Ronaldo, quero conhecer a demonstração de vocês. 15 dias gratuito, o cadastro é muito rápido, é muito fácil, é só mandar o seu nome. E aí a gente pode aprofundar nessa perspectiva do mercado de milho. Fato é que a gente teve o fechamento do contrato julho, fechou a 56,51, e o contrato setembro ficou ali a 57,90. E aí você está vendo a diferença de 1,39 centavos, R$1,39. Quando essa diferença estava acima de 2, 3, 4 reais, nós batemos muito na tecla que não tinha como resistir. Então ganhou muito dinheiro quem ouviu a gente dizendo que não tinha lógica setembro ficar 4 reais, 3 reais acima do julho. E hoje o julho fechou, o setembro ficou a 1,40 acima. Claro que o setembro continua correndo. E esse 57,90 está numa corda bomba. Eu quero fazer uma pausa aqui para dizer para você que eu não quero ser aquele chato que fica dizendo, eu avisei, porque parece que eu estou assim hoje, né? Toda hora eu estou repetindo, mas é inevitável eu dizer para você que a gente tinha comentado algo, porque são teclas que nós repetimos várias vezes, tanto em entrevistas, como aqui no radar, como também no nosso bate-papo diário. Tem vários assuntos que lá atrás a gente começou a anunciar, antecipar para você e a gente ficou chato repetindo esse assunto e agora eles estão aí confirmados. Então não tem como eu também não deixar de ser o chato agora e dizer a gente avisou, a gente informou. Mas o ponto é agora pensar do que pode acontecer para frente. E esse é o recado que a gente está conversando aqui hoje. Bom, como é que ficam as contas de paridade depois dessa queda de Chicago hoje? Para a soja, a gente viu o porto sair de 140, semana passada fechou a 135, 136, abriu assim nessa segunda-feira, e está indicando para a gente com o cálculo de hoje
que pode vir a 132. Agora, se a gente for pegar a conta de setembro, o prêmio está bem melhor. A gente está falando de um prêmio para agosto de 45, um prêmio de setembro para 90. Só que um Chicago muito mais baixo. E a gente está com quase o mesmo preço para agosto e para setembro soja no porto. Então a paridade de soja está indicando para a gente que os preços vão continuar a cair. Não, aqui, deixa eu fazer um breve comentário aqui. Não é análise, não é opinião. Esse é um cálculo objetivo, é um fato. Você pega Chicago, pega o prêmio e pega o dólar. E a paridade, ela dificilmente vai errar, viu? Porque ele é o preço que a trade vai conseguir pagar, ela não é uma especulação. Ela nem é muito uma negociação, ela é objetiva. Então a gente fechou com o Porto a 136 nessa segunda, a paridade está dizendo que pode vir para 132. Para o milho, a situação é um pouco pior, porque a gente já perdeu a referência dos 60. E a gente tem Chicago a 390 ou 3,90, não está tão abaixo de 4 ainda, e Chicago continua nesse viés negativo. O prêmio de 89, prêmio para agosto, tem trades que não tem intenção de compra em agosto, viu? Isso preocupa, porque aí não tem nem prêmio, não é que o prêmio está zerado, é porque eles não têm intenção de comprar. Dólar a 5,46, a gente tem indicação de Porto a 60. Bom, aqui agora... Eu já falei bastante coisa aqui, já devia estar fechando o vídeo, te agradecendo por estar aqui com a gente até agora, dizendo tchau. Mas tem um assunto muito importante para a gente tratar, que é um dos responsáveis por esse movimento de Chicago hoje negativo. Não o único, mas um dos responsáveis, que é o atentado que o presidente Trump sofreu. Por que um atentado a Trump derruba Chicago e possivelmente sobe o dólar? Infelizmente, não na mesma proporção. Por que o Trump, podendo retornar à Casa Branca, é negativo para Chicago e é positivo para o dólar? Porque o que esse atentado fez, além de, claro, tentar tirar a vida do presidente, obviamente, mas ele também impulsiona o presidente nas pesquisas, porque agora ele virou um herói, ele virou um mártir. Isso faz com que ele se distancie ainda mais do Biden no sentido de vantagem de voltar para a Casa Branca. Por que ele voltando tem esse viés negativo para Chicago? É o que a gente vai conversar aqui agora, mas antes, deixa eu fazer para você um apanhado do que aconteceu hoje. A gente teve a convenção dos republicanos. E sim, a cor dos republicanos nos Estados Unidos ali é a cor vermelha, que é diferente no Brasil. O viés esquerdista, e não só no Brasil, no mundo todo, quem é mais esquerda é vermelho, mas lá nos Estados Unidos não. Os partidos mais voltados à esquerda, não é uma esquerda igual aqui, mas pode-se dizer um pouco mais inclinada à esquerda, a cor é azul dos democratas, os republicanos são vermelhos. E hoje teve a convenção dos republicanos, que foi oficializado ali quem vai ser o vice-presidente do Trump. E foi o Vance, né? o J.D. Vance, que foi oficializado ali. 39 anos, então muito jovem, senador de Ohio, comentarista da CNN, bem quisto pelo mercado. A sua esposa é indiana, então uma imigrante, e também atrai ali, ao lado da família da esposa, pode atrair ali patrocínios do Vale do Silício, e ele lutou no Iraque. Ele tem um perfil muito parecido com o de Donald Trump. Ele já foi muito crítico do Trump, criticou assim, de uma forma bem ofensiva até, mas disse que durante o governo Trump ele mudou de ideia, viu que estava sendo feito um bom governo, e J.D. Vance é oficializado como vice-presidente do Donald Trump. A convenção dos democratas ela vai acontecer só no dia 19 de agosto. Então a gente imaginava que o Biden ia ser oficializado só no dia 19 de agosto. Só que os democratas disseram que não, que até o final de julho ele vai ser oficializado. Só que aqui tem algumas ressalvas, porque essa convenção para oficializar Biden, antes do dia 19 de agosto, ela vai ser de uma forma virtual, com os delegados ali votando de forma virtual, e o próprio Partido Democrata tem gente ali que não acha que isso vai ser interessante, mas para o Biden é super importante que ele oficialize logo, antes da convenção, porque até dia 19 de agosto demora, a gente está falando de quase um mês, porque tem uma pressão muito forte ali que ele desista. Bom, e entrando já no nosso assunto principal, essa foi a imagem que você viu repercutir durante o final de semana todo. O presidente Trump foi baleado e ele dá esse grito de guerra, né? Ele sai com o punho para cima dizendo lutem, lutem, lutem. E essa imagem
já entrou para os livros de história. Mais um presidente americano que sofre um atentado entre vários. E eu não vou me alongar mais, porque eu já praticamente estourei o nosso tempo de conversa aqui, mas é um padrão. Todo presidente que sofreu um atentado, os que felizmente sobreviveram, né, eles acabam disputando ali com mais vantagem nas pesquisas. E essa é a imagem que correu o mundo. Ele recebe um tiro no ouvido. E aqui nesse vídeo, espero que você esteja conseguindo ver bem, mostra que ele foi o exato momento em que a bala atinge o presidente, mas que isso é o exato momento que ele foi salvo. Porque a rota da bala era para perfurar o crânio, era para matar de fato. E por causa de uma virada de pescoço, no momento exato, a bala passa na orelha de raspão pela cabeça dele. Então, aí você vê que ele virou o rosto num milésimo de segundo, que é quando a bala o atinge. Se ele tivesse naquela posição inicial, que ele estava ali conversando, olhando para o público, ele fatalmente teria sido atingido pela bala. E o gráfico que salva o presidente Trump é esse gráfico aí mostrando os imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Na hora que ele vira para olhar para o telão, para falar desse gráfico, é o momento que a bala passa e que ele é salvo. Bom, acabando todo o suspense, por que Trump voltando é negativo para Chicago e positivo para dólar? Não é tanto suspense, porque eu já falei disso aqui também em outros vídeos, mas ele já está dando sinais de novamente ter um embate com a China. A trade war, ela desvalorizou a soja em mais de 20% para o produtor americano em relação ao resto do mundo. Então, o mercado já vai antecipando um pouco disso. O medo de que volte aquela disputa com a China e volte a taxação da soja. E o milho? Ele tem uma disputa muito acirrada com o México. E ele está praticamente fazendo toda a sua campanha baseada em imigrantes ilegais que entram pelo México. E o México é um dos principais compradores de milho dos Estados Unidos, o principal. Japão e México são ali grandes clientes dos Estados Unidos e é onde o Trump está mexendo. Então ele está mexendo com os principais compradores de soja e milho do produtor americano na sua campanha. Tudo indica que ele vai aumentar ainda esse embate contra China e contra México, ele voltando para a Casa Branca. Isso é ruim para o produtor americano, mas pode ser bom para o produtor brasileiro a longo prazo. Agora uma análise aqui rápida, vou deixar você com essa informação, você sabendo que para aprofundar, procura a gente para bater um papo. É bom para o Brasil porque pode subir os nossos prêmios, mas é bom até quando? Porque o que derruba Chicago, a gente pode perder mais valor antes do nosso prêmio se valorizar. Então a queda que acontece agora pode ser pior do que o favorecimento que a gente pode sofrer ali na frente. Então é bastante preocupante esse curto prazo. A longo prazo, na hora que a gente for competir de onde que vai sair o produto, o Brasil pode ganhar. Mas olha, dificilmente o México vai mirar para o Brasil, sair dos Estados Unidos, tem que ser algo muito radical para o México parar de comprar milho americano. Não faz sentido ele olhar para outro lugar porque está ali dividindo fronteira, é muito mais barato trazer o milho americano. Mas, por causa de campanha política, isso acaba sendo repercutido em Chicago. Perdão pela minha demora hoje, devia ser mais rápido, tentei ser o mais rápido que eu pude aqui, mas fica no final aqui, mais uma vez o meu pedido para você deixar sua curtida, deixar o seu comentário. De novo, vídeos acima de 1 minuto não performam bem, a plataforma não entrega, então se a gente está tendo uma boa visibilidade, se a gente está tendo um bom desempenho, é unicamente por causa do seu apoio. E se você quer fazer parte das pessoas que recebem a consultoria integral, quer conhecer o nosso aplicativo, tem tela online, viu? Essa tela que eu coloco aqui na abertura é a nossa tela, ela fica ali em tempo real, não tem delay de 15 minutos não. E tem ali uma série de outros materiais. Quer fazer parte do time que integra a consultoria da Royal Rural? Tem 15 dias de demonstração para você gratuita, é só você me mandar uma mensagem, viu? Até mais.